Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Nessa aula, esse vídeo, nós vamos tratar de uma resistência organizada, mas também que ficou marcada dentro da história brasileira colonial de resistência das comunidades indígenas. Nós estamos falando da Confederação dos Tamoios. Nós vamos entender quais são os seus objetivos, desenrolar dessa confederação, de como os indígenas eles conseguiram a resistência armada contra os portugueses. E interessante, se juntaram com outros estados nacionais naquele momento. Então vamos para a nossa aula. A Confederação dos Tamoios foi uma aliança de diversas comunidades indígenas, especialmente os tamoios, que se uniram em um movimento de resistência contra a colonização portuguesa no Brasil entre 1554 e 1567. Então, várias comunidades indígenas organizaram-se, juntaram-se contra essa colonização. Era uma colonização, claro, que não era benéfica para eles. Era uma colonização exploratória, uma colonização predatória, mas era, de fato, uma exploração que causava muitos danos, não só à natureza, na qual as nossas comunidades indígenas sobrevivem dela, se reproduzem a partir dela, mas também contra o extermínio de muitas comunidades indígenas. Então, de fato, essa chegada dos portugueses ao continente americano, e principalmente aqui na colonização portuguesa, trouxe sérios e graves problemas às comunidades indígenas, de tentativa de dizimação total dessas comunidades. E a Confederação dos Tamoios, então, ela é um reflexo dessa resistência organizada, armada, dentro de uma ideia de organização política, social dessas comunidades, que vão se juntar contra a colonização portuguesa e contra, claro, a tentativa de exterminar as suas próprias comunidades. Um pouco para frente. Ocorreu principalmente na região costeira do atual estado do Rio de Janeiro e áreas que eram adjacentes ao estado também de São Paulo, em resposta à crescente exploração, escravização e abuso por parte dos colonizadores. Então nós temos aí uma região que fica ali de fato, no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, no território que nós conhecemos hoje como Estado do Rio de Janeiro, mas também regiões de São Paulo, lembrando os bandeirantes, lembrando aqueles que iam buscar, ou pegavam os indígenas à força para que eles pudessem trabalhar nas suas lavouras, e isso, claro, faz com que essas comunidades comecem a pensar em uma resistência, em uma organização para que possam vencer esse inimigo que era o inimigo comum delas, tá? E principalmente a exploração e a escravização que eram constantes dentro desse processo. Vamos para frente. Em 1560, então, a Confederação dos Tamoios iniciou uma série de ataques direcionados aos colonos e às vilas litorâneas sob o controle aí dos portugueses. Os tamoios receberam o apoio de franceses que desejavam contestar a presença portuguesa no Brasil. Olha a importância aí dessa confederação, gente, que vai de 1554 até 1567. Eles se juntam com os franceses. Eles se aliam aos franceses. Os franceses estavam aí, tentando entrar no território, e os portugueses, claro, tentando expulsá-los a todo momento. Você tem eventos desse em São Luís, tem eventos também em Rio de Janeiro, e os tamoios, então, vão se juntar, essa confederação vai se juntar aos franceses contra os portugueses. Então, no primeiro momento, eles começam a atacar as vilas litorâneas, o ataque é, de fato, algo que vai acontecer de forma bem sistemática e, de fato, organizada, e ainda vão ter um ganho quando eles trazem os franceses para junto. Os franceses, claro, tinham vários interesses, gente. Não era somente ajudar os indígenas. A gente não pode pensar de mocinhos e de bandidos, A gente não pode pensar que os franceses também, claro, não tinham seus interesses territoriais e que, de uma certa maneira, também trariam alguns prejuízos para as comunidades indígenas. Mas, naquele momento, eles observaram e vislumbraram que era uma aliança muito importante, interessante contra os próprios portugueses.
Vamos para frente. Então, quais eram os objetivos dessa confederação, gente? Os Tamoios lutavam pela autodeterminação territorial, buscando recuperar o controle sobre as suas terras invadidas pelos colonizadores portugueses e rejeitavam a exploração e a tributação impostas a ele. Então, esse é um dos objetivos muito importantes desse cenário, dessa contextualização que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, em relação a suas terras, que foram invadidas, e agora passam a ser domínio da coroa portuguesa, de outrora eram deles. Então há um contrassenso e, claro, os indígenas não vão entender que eles estão somente visitando, que eles se apossaram mesmo desses territórios. Então o primeiro ponto é esse, o controle das suas terras que foram invadidas de fato. Né? E a gente tira até o termo mesmo de colonização como se fosse algo mais suave, né? Uma tentativa de trazer para esse território a dita, entre aspas, civilização. Não, eles invadiram mesmo esse território e aí exploravam um território que não cobrava impostos sobre esse território. E o território ele tem uma outra finalidade, uma outra relação com as comunidades indígenas, diferente do território que havia da relação do território com os portugueses, que era de exploração de dinheiro, vamos dizer assim, de tentar riqueza, para os indígenas, o território, a terra mãe, ela faz parte, né, da sua cultura enquanto aquela que dá o sustento para as suas famílias. Então é diferente a lógica. A lógica dos colonizadores portugueses é de retirar tudo aquilo que eles podem explorar desse território. A lógica dos indígenas não, mas é do cuidado dessa terra-mãe com o seu povo. Então são lógicas que vão se conflitar e que por isso que eles vão requerer, de fato, essa posse novamente dos seus territórios. Mas tem mais um pouco para a gente conhecer essa confederação dos Tamoios. Um dos principais objetivos era libertar-se dos trabalhos forçados e preservar suas tradições culturais e religiosas, que eram ameaçadas pela catequização forçada dos colonizadores. A resistência visava, então, a restauração da identidade e território indígenas, perdidos devido à invasão e ocupação. Libertar-se dos trabalhos forçados, gente. Esse era um dos também objetivos, e as suas tradições que eram abaladas, eram tentativa de eliminação dessas tradições culturais. Por quê? Porque chegava o outro, o europeu, que trazia consigo a sua bagagem cultural e queria, claro, impor. Lembrem que a ideia do indígena para a própria igreja era que eles eram crianças e que precisavam ser catequizados, que precisavam ser ensinados, educados, para que eles pudessem ser civilizados, entre aspas. Então essa era uma ideia de trazer a cultura europeia e esta ficar o quê, gente? Sobreposta, ou seja, ela poder abocanhar a cultura indígena. Então eles queriam, claro, a volta das suas culturas, das suas tradições, que estavam, claro, sendo, né, massacradas, como se fosse um rolo compressor passando por cima a partir da cultura do outro. Um pouquinho mais adiante. A síntese, então, dessa confederação, professor, assim como os outros conflitos indígenas, a revolta dos Tamoios foi uma resposta à exploração, opressão e perda de território causadas pela colonização portuguesa. Então, entender, né, mais uma vez, gente, a colonização portuguesa trouxe a perda dos territórios das comunidades indígenas. Por isso que nós temos um outro processo mais contemporâneo, que é a tentativa de organizar dentro do nosso território e aí delimitar dentro do nosso território brasileiro, né, quais são as áreas indígenas. Quais são os territórios indígenas? Professor, mas eles não vão trazer de novo aquilo que havia antes, né, de 1500, quando os portugueses chegam aqui. Não, de fato não. É uma tentativa de reparação, né, de reconhecimento de quem eram os donos desta terra, ou de quem estava nesta terra e que sobrevivia desta terra. Então é uma ideia de fato nesse sentido. Por isso que a exploração, a opressão e a perda dos territórios eram os elementos fundamentais e que davam combustível a esse processo da Confederação dos Tamoios. Um pouquinho mais para frente. A maioria dos conflitos indígenas, incluindo a Confederação dos Tamoios, teve líderes carismáticos e habilidosos, né, que unificaram os grupos em torno de uma causa comum. Isso demonstra a importância da liderança indígena, a organização e condução dessas revoltas. Ponto importante, gente, liderança indígena. Embora aqui nesse particular
que é a Confederação dos Tamoios, nós temos um alinhamento ali com os franceses, mas não se perdeu a liderança indígena. Então essas lideranças aconteciam. Cai por terra toda aquela imagem, aquela ideia de desorganização, que os indígenas estavam aí soltos, cada um fazia o que queria. Não, gente, cai por terra isso. Sabe por quê? Porque você tem aqui, dentro de um fato histórico, que é a Confederação dos Tamoios, essa organização. Principalmente a condução que ocorreu dessa revolta. Que não foi uma revolta de qualquer coisa, cada um jogando para si, não. Havia uma organização, havia, de fato, né, dentro de um planejamento dessas comunidades indígenas, de como atacar o inimigo, que era comum a todas elas, que era o colonizador português que chegava e dominava e que tomava, né, os seus espaços, outrora, então, vividos. Então, é importante perceber que não era uma revolta simples por um pedaço de terra, né, ou até mesmo porque os indígenas eram selvagens, entre aspas. Não, era de fato, né, a partir daquilo que eles acreditavam ser, né, o ideal para o seu povo, para as suas comunidades. Por isso que ele teve líderes carismáticos e habilidosos, né? Cai por terra também aquela ideia de que não, o menino não sabia de nada, né? Era realmente uma criança. Não, eram muito habilidosos, né? Conheciam o território, mas também, né, sabiam como enfrentar esse inimigo comum. Vamos um pouquinho para frente, gente. Muitas revoltas indígenas contaram com o apoio de outros grupos indígenas, em alguns casos, né, de estrangeiro, como foi aqui no caso dos franceses, na revolta dos Tamoios. Essas alianças ampliaram a força e o alcance das revoltas. E os indígenas buscavam proteger suas identidades culturais e religiosas, além de reaver suas terras ancestrais. Então a ideia era, de fato, né, de conquista. E para isso se alinhava e se alinharam, como aqui na revolta dos Tamoios, com os franceses. Então não foi alguma coisa do acaso, né? Não, se os franceses estavam por lá e agora vamos se juntar. Não, não foi por acaso, né? De fato, houve uma organização e uma tratativa dessas lideranças com também os franceses para alcançar o seu objetivo. E um ponto que eu quero aqui mencionar, gente, é reaver suas terras ancestrais, né? A terra, mais uma vez, eu quero pontuar aqui nessa aula, ela não é um simples território, espaço, ela não é um simples lote, não é algo que se pode ser comercializado. Para o indígena, essa terra é uma terra que os alimentam, né? É uma terra que tem um significado importante, né, de ancestralidade, né, de relação com a natureza, né, homem-natureza. Então, é diferente da lógica que os portugueses traziam, que era uma lógica, claro, dentro de um aspecto capitalista, né, de propriedade, de exploração desses recursos e, claro, de riquezas que essas terras poderiam trazer. Mesmo com todo esse processo, né, nós temos ainda hoje, configura-se claramente, né, dentro dos noticiários, da mídia de uma forma geral, né, os conflitos que ainda existem no nosso Brasil contemporâneo, né, em relação a agricultores, né, pecuaristas, né, ou até mesmo, né, garimpeiros, né, aquelas pessoas que vão lá, né, cavar os buracos nas terras indígenas de proteção, né, ambiental, para encontrar diamante, ouro, né, outros metais. E até hoje você observa isso claramente, né, você está assistindo esse vídeo, você com certeza já viu algum noticiário sobre esses conflitos, né? Então esses conflitos, eles não iniciaram aqui no período colonial e findaram, né? Eles continuam ainda até os nossos dias atuais. Vamos para frente. Bom, e o fim da Confederação? Então, essa batalha, a Batalha de Uruçu-Mirim, em 1567, os Tamoios foram derrotados pelas forças portuguesas e seus aliados, né? Muitos dos líderes e membros da Confederação foram forçados a se render ou fugir, né, dispersando-se em direções diferentes. Bom, ela durou até 1567, né? Então foi um tempo, né, estimado de duração dessa confederação, desses conflitos. E aí, professor, mas eles não estavam tão organizados, né? Eles não estavam tão preparados para esse processo, mas aí nós temos que entender que Portugal, ele traz um número, né, bem maior, né, nesse processo de enfrentamento e, claro, né, com armamentos diferentes. Então era uma guerra desigual,
não era um conflito, né, em que as duas partes elas tinham as mesmas armas, as mesmas estratégias, e essa revolta também foi, então, derrotada, e muitos membros, né, e líderes dessa revolta, das comunidades, alguns de fato foram, né, forçados a se render ou fugir, né, e isso houve a dispersação ali dessas comunidades para o território brasileiro. Bom, mas a luta, ela, claro, ela vai continuar, as revoltas vão se suceder, nós temos que sempre ter em mente que elas não finalizaram aqui com um fim, né, dessa revolta específica que nós estamos trabalhando, mas a resistência continua, sim, nesse processo contra os portugueses. Bom, vamos então para o nosso exercício, gente. Vamos aqui trazer uma questão do Enem 2011, tá? Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arobotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta: por que vindes vós outros, mares e peros, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Né? É importante esse texto que o Enem traz, porque assim, chama a atenção que você que está assistindo essa aula, para fazer uma leitura do enunciado, não de forma tão aligeirada, né, como se quisesse ir logo para as alternativas. Uma dica é que você realmente até grife as palavras, né, compreenda qual é o sentido. No Enem, nenhum vestibular vai colocar um enunciado, um texto de apoio, um gráfico, uma imagem, simplesmente por colocar. É preciso que você faça a leitura. E nesse texto ele vai exatamente trazendo uma pergunta de um ancião, né, indígena que não havia, né, um sentido porque que eles levavam a madeira, né, o pau-brasil, no caso, e ele até diz: poxa, vocês levam essa linha né, para tão longe, você não tem como se aquecer lá, você não tem madeira na vossa terra, que era exatamente sobre a questão da exploração do pau-brasil. Então, um viajante francês, né, Jean de Lery, em 1534 e 1611, ele reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião tupinambá, né, que é o que faz das comunidades que estão dentro da revolta que nós acabamos aqui de mencionar, né, a qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena, no sentido, olha o comando aqui, gente, ele traz o texto, porque no texto que você leu anteriormente, na enunciado da questão, trazia uma diferença, que ele queria saber por que eles estão levando madeira daqui para a Europa para se aquecer, porque essa era a ideia dos indígenas, que aquela madeira servia, não era para outra coisa, era para se aquecer. E os indígenas, então, assim, perguntam: por que vocês levam essa madeira para tão longe? Vocês não têm madeira? Não. E o enunciado aqui, né, vai para o comando da questão, que diz o seguinte: olha, o que demonstra essa diferença entre uma sociedade europeia e indígena? Qual é o sentido que esse ancião tupinambá nos coloca nesse texto que o viajante francês coloca? Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. A letra B, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. A letra C, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. Isso aqui você já fica. Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, ou da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. Se você pensou e marcou a letra A, está correto. A letra A diz o quê? Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. De fato é isso, gente. Aqui tem duas culturas, a europeia e a indígena. Então, e um produto no meio, a madeira. Para a cultura indígena tem um significado, para a cultura europeia tem um outro significado. Ok? Bom, nós terminamos essa aula. Não esqueça que os materiais, né, outras questões estão na descrição desse vídeo, né? Estude,
foque os seus objetivos e até a próxima. E fica o recado, estuda aí.